Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Lucas Evaristo, saudações ferroviárias, iniciando mais um episódio da série A Estrada do Barão. E hoje falar sobre a Estrela do Norte, a chamada Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Simplesmente uma ferrovia construída dentro da floresta. Mas antes de falar sobre ela, se você é novo por aqui, se inscreva, deixe o seu like e ao final do vídeo deixe a sua opinião aqui nos comentários. Essa é uma ferrovia que ela é uma referência internacional. Ela foi construída no atual estado de Rondônia, logicamente no nosso querido Brasil, e foi a 15ª ferrovia a ser construída no país, tendo as suas obras sido executadas entre 1907 e 1912. Estende-se por 366 quilômetros na Amazônia, ligando Porto Velho a Guajará-Mirim, que foram cidades fundadas pela própria extensão, pela própria construção da ferrovia. E essa ferrovia ela teve um diferencial que ela foi construída no meio da floresta, então com todos os desafios animais e todos os demais problemas, crivos, desafios como um todo que a floresta pode proporcionar. Ainda mais quando ela foi construída no início do século XX. Um pouco mais de detalhes sobre a construção dessa ferrovia, vamos ouvir com o historiador e sócio da revista Ferrovia em Foco, Igor Martins. Roda! Então, Igor Martins aqui, e venham comigo. A Estrada de Ferro Madeira Mamoré foi a 15ª estrada de ferro construída no Brasil, idealizada ainda no século XIX pelo engenheiro boliviano José Agustín Palacios, que em 1846 conseguiu convencer as autoridades locais que a melhor forma de estabelecer à Bolívia uma saída para o mar seria através da bacia amazônica alcançando-se o Oceano Atlântico. Essa ideia era justificada pela dificuldade de vencer os obstáculos naturais impostos pela Cordilheira dos Andes para acessar o Oceano Pacífico, e ainda pela distância demasiadamente elevada que essa rota estaria dos mercados da Europa e dos Estados Unidos. A partir dessa concepção, o governo dos Estados Unidos, interessado na melhor alternativa para a importação de seus produtos, contratou e autorizou serviços de reconhecimento da região a fim de constatarem a viabilidade de alcançar-se La Paz por essa rota. Assim, em 1852, o trajeto Belém-La Paz foi concluído, descendo-se pelos lados bolivianos dos rios Guaporé, Mamoré, Madeira e Amazonas. Esse trajeto ratificou a ideia de Palacios, provando que uma viagem dos Estados Unidos até La Paz, com o advento de uma ferrovia magiando o trecho de cachoeiras do rio Madeira, demoraria 59 dias frente aos 180 dias pela rota do Pacífico, além das dificuldades de se contornar o Cabo Horn no extremo sul da América do Sul. Anos à frente, em 1907, por ocasião da assinatura do Tratado de Petrópolis em 1903, que pôs fim à questão do Acre com a Bolívia, garantindo a posse do mesmo pelo governo brasileiro já no contexto do ciclo da borracha, após 2 tentativas fracassadas de implantação, iniciou-se a implantação da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. O traçado da ferrovia se estendia por 366 quilômetros isoladamente dentro da floresta amazônica, ligando Porto Velho, às margens orientais do rio Madeira, a Guajará-Mirim, às margens orientais do rio Madeira, na fronteira com a Bolívia, ambas as cidades sendo fundadas pela ferrovia. O traçado ferroviário objetivava justamente vencer o trecho encachoeirado do rio Madeira, para facilitar o escoamento da produção de borracha nacional e boliviana, além de outras mercadorias, até um ponto onde pudessem ser embarcadas para exportação, no caso Porto Velho, onde seguiria por via fluvial pelo mesmo rio Madeira e rio Amazonas até o Oceano Atlântico. A ferrovia colocaria fim ao precário transporte dessas mercadorias feito através de canoas indígenas que precisavam ainda vencer as cachoeiras do rio Madeira. A construção de todo o trecho ferroviário foi concluída em 1912 e, em 1º de agosto do mesmo ano, a ferrovia era inaugurada em sua plenitude, deixando um legado funesto em seu encalço. Tendo sido considerada a maior saga ferroviária do mundo, amplos foram os desafios para estabelecer a ferrovia no meio da selva amazônica. As tratadas condições precárias e insalubres de trabalho na região, os trabalhadores de diversas nacionalidades enfrentaram um terrível conjunto de doenças: malária, beriberi, sarampo, pneumonia, desinteria, leishmaniose visceral, febre amarela, entre outras. A metade dos trabalhadores que adoeciam vinham a óbito e a outra metade tornava-se incapacitada para o trabalho, dadas as debilidades impostas pelas doenças, sendo que no segundo ano de construção o período médio de vida dos operários era de 3 meses.
Mesmo diante de tantos desafios, as operações da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré iniciaram-se lucrativas e assim se mantiveram pelos 2 anos iniciais. A partir daí, a participação brasileira no mercado internacional de borracha apresentou queda vertiginosa, desencadeada pela ascensão da concorrência asiática, que disponibilizava um látex de qualidade e de mais fácil extração. A ferrovia foi de importância imprescindível durante a Segunda Guerra Mundial, sendo a produção de borracha brasileira fundamental para o esforço de guerra aliado. Porém, ao fim do conflito, a ferrovia vinha acumulando prejuízos substanciais que a colocavam na rota de declínio. A companhia foi integrada à Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima em 1957, quando da criação dessa estatal, e permaneceu em operação deficitária até 1º de julho de 1972, quando, por um decreto do presidente General Médici, foi finalmente desativada, pondo fim ao legado de um dos mais desafiadores empreendimentos nacionais de grande porte. Bem, esses foram os detalhes da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, que é uma estrada de ferro histórica e que marcou a história do Brasil, criando uma referência internacional. Bem, por hoje ficamos por aqui e até o próximo episódio da Estrada do Barão. Saudações ferroviárias.